Essa música que vocês vão ouvir agora tá no disco do meu pai e a gente gravou essa versão especial pro Dia dos Pais. Espero que vocês gostem e feliz Dia dos Pais. Valeu. Senhor, não te afaste de mim e apresse em me ajudar. Eu que nunca quis saber de ti, preciso lhe falar de dores e reclamações. Não quero mais viver. Preciso de ti, Senhor, venha me socorrer. Eu que penei, sofri, até chorei. Mas te busquei, lutei e lhe encontrei. Agora eu sei que vivo estás em meu coração. Agora eu sei que vivo estás em meu coração. Eu que era aflito e necessitado, hoje eu vivo em tua glória, Senhor. Vídeo especial de Dia dos Pais, eu sempre posto aqui no canal sobre música, produção musical, mas eu ainda não contei a minha história de como eu cheguei até aqui. E essa história começa muito antes, até de mim mesmo, antes de eu nascer. Tem meu pai aqui, então hoje é o vídeo especial de Dia dos Pais. Tô aqui com meu pai, que sempre me apoiou na música, que também é músico. Então a minha história começa com o meu pai e a gente vai conversar aqui, bater um papo, contar um pouco dessa história aí pra vocês. Espero que vocês gostem, certo? Fala aí, pai. Então, essa história começa há pouco tempo atrás aí, quando eu era pequeno. Pouquinho tempo. Então, e eu já cantava já. Eu costumo dizer assim que eu não lembro de tempo sem cantar. Eu já cantava pequeno. Eu era tão pequeno que na época, pouco tempo atrás aí, tinha aquelas janelas que chamava vitrô. É uma janela que levantava uma parte assim. Aí ficava mais ou menos uns 60 centímetros mais ou menos. E eu ficava sentado naquela parte, o vidro em cima assim, e eu ficava cantando ali. E na época era boleros. Aí eu ficava cantando, o pessoal passava na rua, parava, ficava olhando, era uma coisa legal. E eu sempre cantei, a vida inteira. Aí dali vem vindo, vem cantando, só que eu não tocava, eu só cantava. Na verdade eu nem sabia se tinha, assim, eu sabia que tinha os instrumentos, mas para mim tocar, eu nunca pensei de tocar. Nunca pensei. E aí, fala pro pessoal que você falou que faz pouquinho tempo, né? É. Então, que ano que era isso? Que ano que você nasceu? Que ano que era isso que você começou a cantar, que você lembra, assim, né? Pra gente ter uma ideia, mais ou menos. Eu nasci em 1952. Que bela data, hein? Devia ser feriado, né? Devia ser feriado. E quando eu estava com mais ou menos com uns 10 anos, 12 anos, surgiu o som diferente de bolero que tinha antes, que eram os Beatles, lá fora. E o Roberto Carlos trouxe para cá. E o Roberto Carlos montou a Jovem Guarda. Quando eu vi, eu estava mais ou menos com uns 11 anos, mais ou menos, 12. Isso já depois dessa história da janela ali, isso né? quando eu era pequeno, a janela era quando eu era pequeno. Então lá foi atrás. mais ou menos o quê? Eu continuei cantando. Pequeno mesmo, coisa de uns... Sei lá, anos 60 ali, anos, antes disso. Antes, eu né? nasci em 52, isso aí foi mais ou menos em 57, 58, por aí. E quando eu tava com uns 10... Ah, então faz pouco tempo mesmo. Faz pouco tempo, é por isso que eu falei. Por isso que eu falei. Quando eu tava com uns 11 anos, mais ou menos, que surgiu esse som diferente, guitarra, bateria e tal, com os Beatles, Roberto Carlos trouxe aqui, fez a Jovem Guarda e tal, aí eu pirei naquele som. Aí eu O falei, formato de nossa, banda que a gente conhece hoje, né? conhece hoje. Tipo, bateria, baixo, guitarra, vocalista ali e tal. E era bem diferente. A bateria, hoje a bateria é um monstro de bateria. Eu não sei como o cara usa tudo aquilo. Mas antes, o máximo era 5 peças a bateria. Sabe? Então era uma coisa, sabe, era bem legal, bacana mesmo, sabe? Aí eu gostei daquele som, que tinha guitarra, bateria e tal. E um dia teve um bailinho na casa de uma vizinha, tinha os bailinhos familiares e tal, onde as pessoas, os mais
com os adolescentes. Os adultos, assim, jovem adulto, né? Isso. Começava a se conhecer, namorava, porque tinha muitos bailinhos, assim, nas casas de família, assim. E teve um bailinho do lado de casa. Aí eu fui. Quando eu cheguei no portão, tava tocando... Quero que você... né? Aí eu falei, Roberto nossa, Carlos. que som é. Aí eu entrei lá dentro, aí quando eu cheguei lá perto, ó, era vitrola com os LP, né? Vinil. Aí quando eu entrei lá dentro, estava com um broto no portão, Roberto Carlos. Aí eu parei, fiquei a noite toda ali. O meu irmão mais velho tava lá também, minha irmã também. Aí eu fiquei o tempo todo do lado da vitrola, ali, ouvindo aquilo ali, a capa do Roberto assim na mão. Assim, eu ficava pensando, pô, que legal isso daqui e tal. Mas eu gostei, me chamou muita atenção. Aí começou a me despertar a atenção para poder aprender a tocar. Aí eu queria aprender a tocar. Aí logo depois, além de cantar, né? Além de cantar. Já era eu desde já cantava sempre, né? E eu já era afinado, né? Já conhecia tempo. E quando... antes disso aí também, quando eu entrei na escola lá, eu cheguei a ser líder da fanfarra. Tem essa parte. Eu comecei a treinar os toques de fanfarra lá e eu cheguei a ser líder lá da fanfarra lá e tal. Tocava a caixa, né? Caixa, tal, não sei o que. Aí eu desmontava todos os instrumentos e tal. Legal pra caramba. Aí, o que aconteceu? Nesse bailinho aí, eu fiquei a noite toda ouvindo e tal. Me deu vontade de aprender a tocar. Mas só que como que eu ia aprender a tocar? Aí eu tenho o primo, o Jorge, ele já faleceu. E ele estava com uns 12, ele já estava com 14. Ele entrou numa alfaiataria para aprender a trabalhar lá, né? O cara chamou ele para ajudar. O irmão dele já era alfaiate lá também. Aí ele começou a trabalhar lá e ele também começou a querer aprender a tocar violão. Aí ele falou, cara, eu vou comprar um violão pra gente aprender. Aí foi eu e ele na loja, não sabia que instrumento comprar. Compramos qualquer um. O cara ofereceu lá, a gente pegou e comprou. Aí não tem critério nenhum. Aí nós compramos um método também. A gente não sabia nada. Aí a gente ficava tentando descobrir o que era aqueles números, aquele desenho do braço do violão, número 1, 2, 3, 4, aí uma seta. A gente não sabia o que era. Aí ficava tentando, ele descobria uma coisa, eu descobria outra, e ficamos assim. E nessa aí, quando a gente não descobria mesmo, a gente ia procurar alguém que sabia tocar. Aí a pessoa dava toque. Eu lembro que quando tinha uma seta assim, tinha o dedo 1, 2, 3 e 4 para formar os acordes, né? E tinha uma lá que a seta pegava em todas as cordas e já vinha o número 2, 3 e 4. Pô, por que é essa seta? Não sabia. Aí o que a gente fez? Foi procurar um cara que tocava. Ele falou, hoje, no caso, o desenho que você está comentando aí é aquele que a gente vê no Cifra Clube lá da vida, isso, né? É isso aí. O desenho da mão ali, com os números nas e tal. revistinhas assim, até agora tem no Cifra Clube, né? Aí o cara falou, essa seta aí é que o dedo 1, pode ver que não tem o dedo 1. O dedo 1, essa seta substitui o dedo 1. O dedo 1 tem que pegar em todas as cordas que essa seta está. Quando tiver em 3, é em 3. Quando tiver em 4, é em 4. Quando tiver em 6, é em 6. Aí ele falou, legal. E começamos a treinar. Aí nós aprendemos a tocar violão. E o legal de comentar isso é como que era tempos diferentes, faz pouco tempo, como você comentou. Pouco tempo. Mas era diferente, né? Era. Porque hoje em dia é muito mais fácil. Por exemplo, uma pessoa não sabe tocar, vai no YouTube, tem um monte de gente dando dica. Pelo menos o básico, é claro que um professor vai auxiliar e vai influenciar muito no aprendizado, mas o básico a pessoa encontra. Que nem essa dúvida aí, provavelmente, muito rápido hoje em dia, uma pessoa descobre o que é a seta ali. Né? Porque e com vocês não era assim, não tinha informação, ia perguntar pra quem, né? Não tinha como. Foi o que a gente fez, foi atrás de alguém que tocava. A pessoa explicou, hoje não, senta lá e tal. O que é essa seta nos acordes e tal? Já vem tudo, as pessoas explicando. Antes não tinha, era tudo. E a gente tinha que descobrir. E nessa daí, a gente foi entendendo como que era, começamos a aprender e tal, não sei o quê. Depois de um tempo, eu montei uma banda. Aí eu aprendi a tocar o violão, tal, não sei o quê. Aí quando eu estava com uns 14 anos, mais ou menos, aí eu falei, puxa vida, eu conheci um rapaz lá que tocava muito bem, o Roberto. Violão, solava e tal. Falei, pô, o Roberto toca bem pra caramba e tal, não sei o quê. Aí ele começou a me dar mais toques de como que era. Começou a clarear mais. 13 anos, acho que era. Que com 14 eu montei a banda. Com uns 13 anos.
Aí, é porque faz pouco tempo, então a gente não lembra direito. Começa, uns detalhes, começa... Então, aí o Roberto começou me dando os toques e tal, e de repente ele fez um som lá, ele fez do grave. No violão, violão. Hoje eu falo grave, mas eu antes falava o som grosso, assim. Mas ele fez no violão. No violão, ele me mostrando, aí ele bateu assim, aí eu vi o som. Aí eu falei, pô, que som legal, cara, que som que é esse aí? Ele falou, aqui é o baixo. Aí eu falei, baixo? E como que é isso daí? Aí ele pegou e explicou, ele mostrou o que o baixo fazia e tal. Gostei daquilo ali, eu já estava entendendo o violão. Aí eu falei, pô, eu quero aprender contrabaixo, você me dá um toque? Aí ele começou me dando uns toquinhos de baixo e tal, não sei o quê. Aí eu já comecei. Eu fiquei o dia inteiro, até a hora de dormir, fazendo o baixo da música Perfídia, bolero, muito sucesso na época das minhas irmãs lá, mais velhas. Perfídia, o baixo era Dó, Lá, Fá e Sol. Então o baixo fazia tum, 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 tum. O dia inteiro. Esse daí que te chamou a atenção, assim, pro baixo, que né? ele fez esse toque aí e ele me ensinou. E eu fiquei o dia inteiro. Era o dia inteiro, a minha mãe, coitada, ficou ouvindo o dia inteiro com o violão e eu só fazia tum, 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 voltando o dia inteiro treinando, Legal. porque eu gostei mesmo, sabe? Legal. Aí dali eu já comecei entendendo como eu quero baixo. Aí eu falei, pô, legal, tal. Já comecei treinando outras coisas e tal, devagarinho, aos poucos e tal. Quando eu tava com 14 anos, aí eu montei a primeira banda minha. Aí o meu irmão, o Juarez, ele gostava de bateria. Aí ele falou, você tá vindo montar uma banda? Eu falei, eu vou montar. Se você quiser, eu tenho conheço um cara aí que toca guitarra. A gente pode conversar com ele, eu faço bateria, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou cantar e fazer contrabaixo. A gente pode, então vamos lá conversar com esse cara aí. Aí esse guitarrista morava na rua e reto com onde eu morava eu não sabia. Ele morava atrás, na rua atrás da minha casa e era reto, bem reto mesmo. Aí nós demos uma volta no quarteirão. Entramos assim, quando chegou lá, batemos um papo. Quem veio? O Roberto, que me dava os toques. De baixo ali. De baixo, falou, né? que começou a me dar toque violão, começou a dar um toque de baixo. O Roberto. Aí Legal. eu falei, pô, eu conheço ele. Ele que me dá uns toques aí, me deu uns toques de baixo e tal. Aí eu falei, Roberto, eu tô precisando montar uma banda aí. O meu irmão vai ser o baterista e tal, não sei o quê. Eu vou fazer baixo, vou cantar. E o meu irmão falou que tinha um guitarrista e é você e tal, não sei o quê. Legal, tal, você topa encarar aí? Ele falou, claro que eu topo. Ele falou, espera aí, entrou dentro da casa dele na mesma hora, pegou a gente chamava aparelho antes, acho que chama cubo hoje, né? Amplificador, né? Amplificador, cubo, tal. a gente chamava amplificador e aparelho. Aí ele já veio com a guitarra dele e o aparelho. Ele falou, e a gente não tinha nada ainda. Não tinha bateria, não tinha baixo, não tinha nada. O meu irmão, ele tinha um baixo da marca Alex. O braço parecia um tronco de árvore. E esse baixo que montaram uns colegas dele, na época tinha os bailinhos, comprou uns instrumentos, montou, e aí não deu certo, e a banda, e o contrabaixo ele pegou para ele, o baixo ficou com ele. Aí ele falou, fica para você esse baixo aí. Aí eu fiquei com aquele baixo mesmo, eu não tinha como comprar outro, e fiquei ele mesmo lá. Mas não tinha aparelho. Aí o Roberto, eu já levei o aparelho e a guitarra do Roberto ficou lá. E o meu baixo sem aparelho pro baixo. Aí o Roberto falou, tem um colega meu que faz segunda voz. Eu falei, então chama ele. Falei, chama ele e tal, não sei o que, vamos ver. E tinha um colega meu, um amigão meu mesmo, que era o Luiz. O Luiz, ele tinha um violãozinho que a tarraxa era de madeira, cara. Um violãozinho pequeno, que era acho que do vô dele. E ele, a tarraxa, aí conforme você aperta para afinar, fazia... gemia a tarraxa. E a gente tocava muito em cima do muro da casa dele, ele morava bem em frente à minha casa. Aí eu falei, Luiz, você quer fazer... Usava base também na época das bases, era... Guitarra base, né? Guitarra base, era bateria, base, solo, contrabaixo, teclado. A gente não montou, não era toda a banda que tinha teclado, era uma ou outra. Era muita influência dos Beatles, assim, a formação, Beatles, né? Bateria, guitarra base, guitarra solo, baixo, né? Inclusive a gente tocava muito Beatles e tal, né? Renato e os Blue Caps, na Jovem Guarda, que fazia muitas a versão versões dos Beatles, né? O Luiz, que era o
o guitarra base, eu chamei ele, aí ele falou, então eu vou comprar uma guitarra. Aí ele ficou entusiasmado. Ele tocava também. Aí ele comprou a guitarra, já apareceu com a guitarra e o aparelho dele lá. Aí começou a ensaiar, só que sem contrabaixo, porque o meu contrabaixo não tinha um aparelho. Mas todo dia eu tirava ele da caixa e colocava ele em pé assim. E eu não tinha como comprar para ele, eu não trabalhava ainda. Aí eles ficaram ensaiando lá. Aí o meu cunhado, ele falou assim, meu cunhado chegou e falou, a gente estava um dia, eles estavam ensaiando, e eu sentado na janela assim, e o Roberto, o meu irmão e o Luiz ensaiando, tirando as músicas. Sem baixo. E eles cantando lá, tirando as músicas já. Que eu falei para eles, vão tirando as músicas, que depois quando eu pus o baixo, aí eu tiro o aparelho. Aí corre atrás. Aí eu corro atrás e tal, e beleza. Mas vocês vão adiantando o lado. Aí eu tava sentado assim. De repente eu vi um barulho assim, quando eu ia assim pela janela assim, o meu cunhado vinha com um cubo de baixo, novinho. Tinha a loja Mesbla na época, uma famosa Mapping. Em São Paulo. Em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí ele não me falou nada e ele comprou o aparelho lá, chegou lá com o aparelho, aí me entregou na janela. Quando eu vi assim, nossa, aí eu peguei baixo, aí eu nem perguntei nada, aí eu cheguei, já fui ligando lá, aí eu afinei o baixo lá assim, aí quando eu vi, falei, nossa, meu, aí já começamos a brincar lá com... Imagina, porque até esse dia aí só treinava assim com baixo desligado, que não sai som grave, não vem nada. Não saía, não tinha som, não tinha aparelho. Aí começamos a brincar lá e não sei o que, aí ensaiamos algumas coisas, só brincando para conhecer o baixo e tal. Aí fizemos umas brincadeiras assim. Quando terminou, aí eu falei, esse aparelho aqui? Aí meu cunhado falou, é seu. Eu falei, meu? Eu falei, ele falou, só que quem vai pagar é você. Eu comprei, mas quem vai pagar é você. Aí eu falei, como que eu vou pagar? Eu nem trabalho. Ele falou, trabalho assim. Eu falei, como? Ele falou assim, eu comprei o aparelho, mas eu trabalho no banco e eu falei com eles lá no centro de São Paulo. Falei com eles e eles falaram para você ir lá que você vai ser office boy lá. Eu falei, então beleza, então pode deixar que eu pago. Aí fui pro banco, trabalhei de office boy lá e ensaiando e trabalhando de office boy de dia, à noite ensaiava e tal. Começamos a tirar o repertório que deu já legal, começamos a fazer baile. Aí já apareceu o empresário e tal, e a gente tirava redondinho mesmo, era em cima mesmo. E a gente fazia Beatles, fazia Renato Seus Blue Caps, que fazia versões dos Beatles aqui, né? A gente fazia de tudo. Era pagode, era samba, era Beatles, era Roberto Carlos, era de tudo. Esse foi o motivo da nossa banda agradar tanto. E nós agradamos mesmo. Foi sucesso legal mesmo. Sabe, não chegamos a gravar disco, nada. Porque na época também era muito mais difícil, era outro tempo, né? Era muito complicado. Hoje não, hoje tem os estúdios em casa e tal. Olha, vem aí, só chegar e gravar. Mas antes não, antes você tinha que ser contratado pela gravadora, sabe? Então era outra coisa, entendeu? Não, mas é legal contar isso assim pra gente, até pro pessoal de hoje, né, ter uma noção de como que era diferente também. Essa questão também das referências, né, de estilo, de como que era. Pô, na época que surgiu os Beatles, imagino que hoje a gente vê, tipo, eu vejo documentário, essas coisas que eu gosto bastante, né? E é muito legal ver a revolução que os caras fizeram. Eu acho que pra quem tava presente lá, vendo isso, era algo absurdo. A gente já até conversou, assim, várias vezes que eu pergunto esse tipo de coisa, né? Mas é difícil até a gente conseguir entender, né? A sensação que vocês, tipo... Você tinha quantos anos na época que os Beatles surgiram ali? Eles surgiram... Eu não sei a época que eles surgiram, mas eu acho que foi em 62, 63, eu acho que foi. Então, você tinha 10, 11 anos? Eu tinha, Então. Foi quando eu me interessei, eu estava com 12 anos que me interessei a começar a aprender violão e tal, com 14. Então... Se tu começou a aprender a tocar, formou a banda e tal, bem nessa época que eles estavam... Bem no auge, né? Dos Beatles, Jovem Guarda, essas coisas aí. Legal. Foi um embalo... foi legal para na época, quem viveu na época, quem era jovem na época e tal, e criança para adolescente, assim, porque viu a mudança que foi da época da música, como que era antes e como passou a ser. Aí os Beatles, com guitarra, com bateria, com não sei o quê... Close your eyes. Sabe? Um balo danado. Isso é muito legal falar também, porque nessa época aí, que
não faz muito tempo, mas nessa época aí dos Beatles, que influenciou o mundo inteiro, né? E Roberto Carlos aqui, Jovem Guarda e tal, tudo mais, né? Teve várias coisas que influenciaram pro movimento, né? Inclusive, essa questão que você falou da guitarra, que antes a guitarra não era um instrumento diferente, não era muito presente e tal, mas essa guitarra no rock que a gente conhece hoje começou a surgir nessa época. Então, é um impacto pros jovens também muito grande, porque era banda que um monte de gente começou a formar, na formação dos Beatles ali, na ideia de referência, né? Guitarra, baixo, bateria e tal, vocal. Então é legal a gente ter essa noção, assim, do impacto que teve da guitarra para um jovem ver um monte de cara novo, que eram os Beatles, né? E vários outros que eles influenciaram. E com guitarra ali e tal, e a pessoa podendo comprar a guitarra, fazer uma banda e tocar. Pô, isso aí é... E nessa época foi muito legal. Muito diferente, né? E uma coisa legal que eu achei, que nessa época aí, não se via ninguém na rua. Jovens, antes ficavam nas esquinas, ficavam não sei o quê. E nessa época aí, quase todas as casas tinha uma banda. Igualzinho. Isso aí é na 4 garagem, pessoas esse tipo de coisa na garagem, nos quartos, sabe? Mas era muita banda. Então os jovens deixaram de ficar nas ruas por causa desse movimento, por causa das guitarras, bateria, cantar e tal. Então surgiram muitas bandas assim. E era uma coisa legal. E a gente ia no ensaio um do outro. Então emprestava aparelho um pro outro. Ia fazer baile, empresta o aparelho. Então era assim. Então, era uma coisa muito legal e fora de série mesmo. Foi um movimento que, olha, acho que não vai ter, acho que nunca mais... Isso que é legal de ter a noção, que não é só o estilo musical em si e tudo mais, é um contexto todo, né? De mudança do que tinha antes, e surgiu banda, surgiu guitarra, e isso é muito massa, o movimento de um monte de gente copiar os caras e fazer a banda. Então cada banda, cada casa tinha uma banda praticamente, vamos dizer assim, muita banda, né, a gente quer dizer isso, né? E gente ensaiando, e o movimento de tocar um e ver o outro e tal, e no ensaio aquele embalo, isso que é muito doido. Programa de TV, que a TV também surgindo com aquele impacto. Esse programa que o Roberto montou aqui, Jovem Guarda, eu acho que eu já até falei para você já. Era de domingo à tarde. Quando dava intervalo do programa, eu saía lá no portão, você não via ninguém na rua. Ninguém, todo mundo dentro de casa assistindo Jovem Guarda. Era uma coisa fora de série. Eu nunca vi uma coisa dessa assim, sabe? Era muito bacana, era jovem, era criança, era velho, era todo mundo assistindo. E TV preto e branco. TV preto e branco. Preto e branco era ainda. Imagina se fosse a cores. Não, e é legal que bem nessa época que teve essa explosão das bandas ali que a gente falou, Beatles e tal, essa galera aí, né? Rock, guitarra e tudo mais. Teve essa questão da televisão também, que influenciou muito. E eu acho que alavancou muito o movimento no geral por causa de tudo isso, né? Essa junção de fatores ali de banda, guitarra e televisão e... Tudo, foi tudo muito junto, assim, foi uma mudança geral, sabe? Foi tudo naquela época, assim. Por isso acho que marcou tanto. E é difícil de acontecer algo similar, eu acho, na mesma proporção hoje, né? Porque foi tudo junto, tudo assim, foi muita coisa junto, assim. Hoje, para acontecer de novo assim, é difícil, vai acontecer uma coisa, outra. E lá não, lá foi tudo aquilo. Foi tudo junto, assim. E também, hoje em dia, tem a questão de... Tem muitas coisas pra gente se... distrair, né? Entreter e tal. Então acho que acaba sendo bem diferente por causa disso. E hoje a gente consegue, tem filme, tem um monte de coisa pra fazer, música pra tudo que é lado. Né? Então é diferente. E como eu tava falando também, na época que eu montei a primeira banda, sim, do guitarrista Luiz, que era o base e tal, ele começou a tocar com a gente, começou ensaiando com a gente. Aí ele chegou uma hora pra mim e falou: cara, eu não quero continuar na banda. Eu quero sair. O que eu quero é acompanhar vocês. Onde vocês forem tocar, eu quero ir junto, que eu quero aproveitar as festas. Isso que eu quero. Não quis saber de tocar, Não quis saber de tocar. Aí ele falou, e eu deixo a minha guitarra e meu aparelho aí, que para alguém que vocês arrumarem ficar no meu lugar, se não tiver, vai usando a minha. E isso aconteceu. Aí o irmão do meu cunhado, ele estava aprendendo a tocar.
Aí o meu cunhado falou, meu irmão tá aprendendo a tocar. Aí eu mandei chamar ele, ele veio lá. Aí eu comecei a dar uns toques rápido para ele, e ele, à vontade que ele tava de entrar na banda, ele correu atrás e aprendeu logo, resolveu logo, começou a tirar o repertório e tal, não sei o quê. Aí ele ficou na banda no lugar do Luiz. E o Luiz, em todo lugar que a gente tocar, ele ia com a gente. Aí Muito com outro bacana. guitarrista na banda já, que assumiu e tal, e ele ia sempre pra aproveitar, né? Ele ia ficava dançando lá, entendeu? Foi o fã número 1 nosso, sabe? Era muito bacana, foi muito bacana mesmo. Aí, Legal. aí ficou os 4 durante uns 3 anos, durou essa banda aí. Aí depois terminou, formei várias bandas e tal. E aí nessas outras bandas ali, ou enfim, outras formações ali que teve, tu cantou e como é que foi? Conta cantava mais um e fazia pouco aí. baixo nas outras bandas, tudo. Só quando eu fui fazer barzinho, foi quando eu chamei o Roberto, ele ficou no baixo, eu fui pro violão, porque eu agilizava, porque era eu que cantava, então eu mesmo tirava as músicas ali e tal, mostrava pro Roberto, o Roberto tirava o baixo, então não sei o que, o baterista, o ritmo ali, era rapidinho, totalmente diferente de quando era Sim, aí é na outra banda, coisa, que muito era ensaio muito e tal. ensaio, muita banda, muitos toques para tirar. Ali era só 3, aí melhorou, foi muito bacana. Foi muito legal essa época toda aí, né? Não, e é legal porque esse tipo de coisa que aconteceu, né, com você e tal, de depois ir tocar guitarra, violão, enfim, fazer a base, e aí ter o baixista e o baterista pra acompanhar. É uma coisa que acontece hoje em dia, né? Todo mundo acha que toca barzinho, assim, geralmente é o cara que faz a base e canta, e o resto meio que vai atrás, assim. Vai Facilita, facilita. um canta, o outro persegue. Vai indo assim. E vai indo, é por aí mesmo. Legal. E aí depois, conta um pouco ali, que eu quero chegar na parte do disco, pra galera que eu acho que do canal ali que gosta de gravação e tudo mais. Aí você tem um disco mesmo, LP gravado. Aí hoje em dia, como nem tem mais, assim, não é comum, né, a gente achar, encontrar e tal, é legal a galera saber disso. Eu quero chegar nesse ponto, mas aí antes tem um outro ponto importante pra gente chegar aí, que é a sua conversão, né? Que daí Tá. ir pra igreja e tal, como é que foi, assim? Conta isso. um pouquinho pra gente. Chegou numa época, eu tava meio assim, vamos dizer, cansado assim e tal. E eu comecei a pensar, puxa vida, eu não queria continuar tocando assim, desse jeito. Me deu um negócio assim, de não querer tocar mais assim, dessas formas assim. Acabei tocando na igreja, acabei me convertendo aí. E eu já namorava um tempo com a minha esposa. Que é minha mãe, né? Que é a senhora, só. Só pra galera saber, né? Aí ela foi na igreja junto, inclusive, nessa época aí, né? Aí eu fui pra igreja, ela foi também e tal. Acabamos gostando, acabei tocando lá na igreja, tal, fiquei tocando lá. Casamos lá nessa igreja daí. Que era uma igreja Batista. Igreja evangélica, Igreja Batista. Lá em Utinga, Santo André. São Paulo, né? São Paulo. Aí acabei ficando por ali mesmo, me converti, casei e tal. Aí nós casamos em 93. Quando foi em 96, nasceu o produtor. Ariel. É, isso aí. Em 96. Aí faz a conta aí, quem quiser saber minha idade aí já... já era. Nasci em 96, é isso aí. Aí depois disso daí aí começou a acontecer as coisas tudo junto para nós. A gente sempre foi de andar junto, de fazer as coisas junto, mas a gente nunca buscou fazer isso. Sim, né? É meio natural, assim, vai acontecendo, né? Sempre aconteceu. Aí, só pra gente pegar um ponto aqui, depois que eu nasci tem o ponto do disco, né? Pra gente não esquecer, não pular essa... Só pra não perder essa parte. Aí a galera vai gostar. Eu cheguei, aí eu falei, pô, eu já tinha várias composições e tal. Aí eu comecei a compor música gospel. Aí gravei o disco, eu e o meu parceiro, o Joel, meu parceiro, meu primo, meu irmão, meu amigo, que eu gosto muito. Inclusive, eu quero aproveitar e dar um abraço para ele e parabenizar pelo Dia dos Pais, né? E ele, a sua família lá, um abraço para eles aí. Faz um tempo que a gente não se vê e tal, mas que eu desejo tudo de bom para ele nos Dias dos Pais aí. Aí eu gravei o disco com composições nossas, entendeu? O título do disco era Antes e Depois. Atrás do disco era preto e branco e na frente colorido. Pra dar a ideia da conversão e então, tal. Antes, escrito atrás antes, e preto e branco.
Depois, a letra amarela, colorida, e a foto colorida na frente do disco. Com 12 músicas, LP, vinil. Da hora, legal. É, legal, né? Muito bom. É que era uma época ainda que... Eu acho que tava tendo a transição já pra ir pro computador, tinha uma mescla Isso. ali. Mas não era comum, tipo, ter home studio, assim. Não. Aí não, né? Tinha- Era tudo estúdio grande Tava e gravando tal. ainda assim e tal. Mas já tava parecendo esse negócio de CD. Já tava mudando. Porque isso foi mais ou menos em... Que eu nasci em 96. Foi então 97, 98, por aí, né? Acho que foi em 98, acho. Acho que foi por aí. 98, por aí. Eu acho que já tá... Eu acho que tava tendo até o começo do CD, não sei se eu tenho noção. Já tava Eu acho que tava, começando, né? Era já meio que uma tava. transição ali, Isso, né? já tava começando. Mas Tinha aí- vinil, tudo, mas Sim. o CD já tava vindo. Sim, Tá, todo mas aí tu mundo- gravou o disco ainda Aí e eu tal. gravei o disco e tal, Aham. porque eu queria ter o disco. Sim. Esse disco. Então eu não tinha nem intenção de ganhar Lucrar, era mais... dinheiro com isso. Era porque queria mais fazer, um né? registro Sim. pra mim. Um sonho e tal. Entendeu? Aí eu ia para as igrejas, tinha os discos, eu ia para as igrejas e tal. Então eu acabei vendendo os discos e só para poder voltar o dinheiro empregado que eu Sim, tinha sim. empregado. Mas eu não tinha intenção de, sabe, de ter lucro em cima disso. Não, era só um registro para mim, como eu tenho hoje. Tanto que foi um disco independente, né? Independente. Não teve ninguém não foi bancando e contra... tal. Não, foi eu mesmo que fiz. Sim. Entendeu? Eu fiquei endividado, mas fiz. É nada, não fiquei não. Deu pra fazer, eu né? preparei antes, Sim, sim. fiz, paguei tudo Sim. legalzinho e tal, beleza. E hoje eu tenho esse registro, e ainda bem que eu fiz, senão hoje eu ia estar pensando, poxa, devia ter gravado alguma coisa para me ter. Tá? Então, beleza, legal. tá aí. Tá. Então, aí depois dessa parte do disco ali, né? Que gravou e tudo mais, aí eu tinha uns 2 anos por aí. E aí um pouquinho mais velho, eu acho que com uns 3, 4, não sei, que você comprou uma bateria de criança, assim, pra Você mim, tem né? uns 4, 5 anos. mais ou Eu menos. acho, pelo que eu lembro, lembrança assim, né? Memória de infância, que era uma RMV. Eu acho que era, né? isso mesmo. As pelezinhas vermelhas, assim, bem coisa de criança, assim, bem mas mesmo. era legal. Mas era bateria mesmo. Era a bateria mesmo. De verdade. Tipo, aham. E você tinha noção. Você tinha noção de tempo, que nem a mesma coisa quando eu era pequeno que Sim, eu tinha. sim. Você tinha noção de tempo, tudo é tanto que a gente morava num apartamento lá em São Paulo. Aí eu estava com um microfone e a guitarra. Aí eu liguei o microfone, a guitarra e tal. Aí coloquei a bateria virada para mim, assim, no cômodo, no seu quarto. Uhum. Aí eu comecei a tocar, e eu falei o ritmo para você e você começou tocando o ritmo. Aí a música Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Aí você acompanhando, aí você certinho, você... Tum, tum, tá, tum, tum, tá, né? E eu, Jesus Cristo, tá, você tocando certinho. Aí foi indo, tocando, e eu cantando. Tá? Aí teve uma hora que você bateu errado, cruzou o ritmo. Mas eu sem falar nada, a gente não tinha começado nada. Mas aí você, na hora que você cruzou assim, separou com as baquetes, se separou assim e falou... Ô pai, ó, errei, ó. Aí eu falei, puxa vida, ele tem noção mesmo de tempo, mano. Que ele percebeu que errou, sabe? Foi um negócio legal que marcou. Inclusive eu tenho em fita É, eu acho que tem gravado. isso daí. Só que tá naquelas fitas que era as gravadoras manual assim, mas era diferente. Sim. Os cartuchos grandes, assim e tal. Aí tem até que recuperar lá Tem pra que ver, passar pra passar para CD, para alguma coisa assim. Eu tenho gravado isso daí. Não, mas legal, legal. Foi lá no apartamento, lá em São Paulo. Isso E aí tem uma coisa que eu queria comentar, tipo, que nem a gente tocava bateria lá no apartamento, mas eu lembro que na época, no caso não era, tinha noção, não incomodava os vizinhos e tal, mas porque a gente fazia em horários específicos, né? E também isso colocava aí. um monte de pano em cima da bateria lá pra Isso, ficar bem baixinho. E também era criança, tocava bem Era devagarzinho. só pra gente brincar ali, pra Sim. você treinar. Era mais eu fazia assim, mais pra você Pra treinar e tal. treinar você e tal, você tava. E você com 4, 5 anos você tinha ritmo, você tocava certinho, você logo você pegou o pé ali, o prato, o chimbal ali, você fazia certinho, era legal pra caramba. Eu ficava admirado. E o legal também é que esse primeiro contato que eu tive com a música foi nessa idade aí. Mas na infância eu não levava tanto a sério. Assim, era Não. algo mais de criança e tal, ter o contato. Igual, sei lá, gostar de desenhar. Gostava também de música, mas era um contato mais light, assim. Você gostava mais de bola, né? Você nunca se falava de música nem nada. Quando eu era criança, sim. Não. Sim. Aí com uns 12 anos, acho que foi. Só que o legal também é que, tipo,
você influenciava, assim, no sentido de falar, comentar e tal, Tava sempre mas tocando. nunca forçou. Não, nunca forçou, né? Nunca Sempre falei, deixou tranquilo, assim. sempre deixei né? para você fazer as suas escolhas, né? Uhum, Aí incentivava e tal, Aham. mas deixava você escolher, uhum. entendeu? Aí você se interessou com uns 12 anos, mais ou É. menos. Eu lembro que criança, assim, você falou de bola ali também, né? Eu gostava bastante, mas aí, tanto que um sonho que eu tinha era, pô, ser goleiro, né? Eu lembro que na época eu treinava futsal, assim, e aí na linha não ia, mas no gol, assim, eu gostava bastante e tal, treinava, e aí foi legal, foi uma época massa, né? Mas depois que eu fui ficando um pouquinho mais velho, assim, ainda criança e tal, mas pré-adolescente ali, 12, 13 anos, eu lembro que eu aprendi a trocar a corda da guitarra sem saber tocar. Mas eu sabia trocar a corda e afinar, porque tu me ensinou e tal. É isso. Aí um dia eu tava limpando a guitarra e tal. Aí eu lembro que eu acho que eu comentei, ô pai, pô, me dá um toque aqui, como é que funciona aqui? Foi isso aí mesmo. Pra tocar, sair o som aqui, porque eu sabia afinar, mas não sabia tocar, né? Aí como que funciona? Aí eu lembro que você começou a me dar uns toques assim, né? E aí um detalhe legal é que os mesmos toques de baixo que você falou que você aprendeu Com lá o quando o Roberto te ensinou, você também me ensinou. Ensinei. E aí eu não virei baixista, né? Mas eu lembro que eu aprendi a fazer esses detalhes ali, e aí eu comecei a ter um contato, comecei a me interessar mais, assim, e treinar, né? Aí foi uma época bem legal também, acho que com uns 12, 13 anos que eu comecei a aprender, né? Acho que foi por aí. Né? Foi por aí, com uns 12 anos. E você lembra quando foi para entrar no conservatório? Ah, sim. Você se interessou de fazer a prova, tá, no conservatório? Aí foi um pouquinho depois já, daí eu já tinha aprendido o básico ali da guitarra. Você já fazia né? alguma coisa? Aí no caso aqui, a gente já morando em Santa Catarina, em Navegantes, Santa Catarina, né? E o conservatório em Itajaí. Aí eu lembro que tinha um amigo meu, que no caso é o Ian, que é um pouquinho mais velho. Ele, baterista e tal, fera. Toca muito. Aí ele estudou música e tal, ele era um pouco mais velho que eu, acho que eu tinha uns 13, 14, não sei. E ele tinha 15, 16, por aí. Aí ele já tinha entrado no conservatório e tava comentando como é que era. Daí eu soube disso aí, ou ele comentou, não lembro direito. E aí eu me interessei, quis entrar e comecei a estudar um pouco mais a sério pra entrar no conservatório. Porque tinha prova pra entrar e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar um pouco mais a sério pra conseguir entrar lá. Aí quando eu fiz 15 anos, eu fui fazer a prova, aí entrei também. Nós fomos fazer, né? Verdade. Aí nós fomos fazer e nós entramos no conservatório. Você entrou também, exatamente. Aí fizemos lá o conservatório lá. Uhum. Eu fiz canto, você fez guitarra. Apesar que eu acho que você fez a prova pro conservatório um ano depois, eu acho. Foi depois? Eu acho que foi, porque eu lembro que eu tinha entrado, e aí depois você entrou, que daí você era da turma do Davi. Lembra o Davi que tocava a bateria? Não era da tua turma? Davi, Então, o Davi era da tua turma? Não, o Davi ele estudava bateria, não era? O Matheus Montebeller. Aí era. Então, acho que ele entrou um pouquinho depois, eu não lembro direito. Mas foi na mesma época ali que a gente ia junto, né? Então pode ter sido um ano depois ou junto, já não lembro direito. Faz pouco tempo e eu não lembro se foi junto. Aí, mas foi uma época massa, tipo, né? Isso que resumindo aqui, eu não lembro exatamente, porque é muita coisa que a gente já fez juntos também, daí não lembro exatamente a data, assim. Mas eu sei que a gente ia junto pro conservatório, né? No mesmo período e tal, foi uma época bem legal. Lá, assim, eu aprendi demais. Pra mim, eu acho que foi, sei lá, fez total diferença na minha vida profissional mesmo, porque como eu vivo da música, fez total diferença. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com gravação foi lá também. Porque tinha disciplina de tecnologia lá, né? E eu não sabia, a princípio estava estudando guitarra. E aí lá eu descobri o Reaper, por exemplo, que dava pra gravar no computador e tal. E aquilo ali me despertou, eu comecei a gravar coisas de guitarra na época, né? E aí me interessei e nunca mais parei, e aí tô aí, né? Basicamente isso daí. E aí foi legal essa parte, assim, do conservatório, pra você também, né? Como que foi, pra assim? mim foi bom também, foi bacana também. O pessoal tudo bacana, os professores, né? Muito legal mesmo. Porque além da parte de aprender mesmo, música, teoria, que tem várias disciplinas, é tipo um curso técnico mesmo, né? Tem a parte de convívio também com o pessoal, com os professores, com os outros músicos que estão ali estudando, então tem essa parte de contato ali que é animal. Forma uma amizade legal, né? É bacana o ambiente assim no conservatório. Foi muito bom. Muito bom, foi muito massa. Uma outra coisa legal também que eu lembro que aconteceu também da gente fazer junto, não é que a gente busca fazer as coisas, mas aconteceu. A faculdade também, que nós fizemos juntos também. Verdade. Cursos diferentes, né? Cursos diferentes. Mas eu fiz produção audiovisual. Uhum.
E eu fiz E você engenharia de fez computação, né? engenharia. Aham. Aí eu terminei antes, que o meu era mais curto, o É. curso. Você terminou depois. Aham. Foi uma outra coisa também. É. E isso é uma coisa que eu acho legal nas nossas vidas também, falar de novo, já falei, mas vou falar de novo, de tudo. A gente não busca fazer as coisas junto, mas as nossas vidas leva a fazer as coisas junto. E agora nós estamos aqui juntos. Junto fazer. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Como, Sim, sim. como acontecem as coisas. Aham. É isso daí. Que daí foi a fase que a gente ia junto pra faculdade, Pra e faculdade. tal. Aí Então, foi outra coisa. E para ver que nossas vidas É. acontece de fazer as coisas juntas. A gente não força a barra. E eu lembro que no começo ali, eu acho que a gente ia, tipo, de manhã pra faculdade junto e à tarde pro conservatório. Era um negócio assim, era direto. Isso. De manhã a gente pra faculdade e à tarde, conservatório. juntos. Aham. O tempo todo. Sim. Não, e foi massa, e foi Na massa. época que você ia futebol de salão, que você falou aí também. Aí você era criança, eu tinha que levar você, Uhum. a gente junto. Tinha época que ia eu e os amigos aqui, o Marcos da rua, o Matheus, Marcos. irmão dele, pegava o carro, o Juliano, O Juliano. ia tudo junto lá, era pra legal, jogar era bola. legal. Aí eu levava tudo vocês, né? Era legal, Pra ir época massa. treinar lá. Foi bacana. Aí uma outra coisa que é legal a gente comentar também, que eu acho que mais partindo já pro final da nossa conversa e tal, do vídeo aqui, né? É contar um pouco da trajetória do estúdio aqui, do meu trabalho até aqui, né? Que eu lembro que já emendando tudo aqui na parte do casa. conservatório, né? Da faculdade, as coisas tudo junto assim, né? Aí eu lembro que eu tinha essa vontade, a partir do conservatório ali, que eu estudava guitarra e tal, mas me despertou essa vontade de querer gravar, produzir, fazer arranjo. Eu acabei meio que me apaixonando por isso daí, né? Essa área, assim. E tinha o sonho de conseguir ter um estúdio, gravar, produzir, viver disso, né? Também fazendo isso 100% do tempo. E várias coisas foram passando, né? Aí eu lembro que, inclusive, aqui onde a gente tá agora, que é o estúdio, né? Um dia, não era nem meu quarto. Antes, era o quarto o de nosso vocês, quarto aqui. né? Aí, depois a gente trocou, daí meu quarto veio pra cá, Isso. porque fica na frente da casa, tudo e tal, tem essas questões, né? Um pouquinho maior e tal. Daí, aqui eu comecei a mexer com o computador velho que eu tinha, gravar, usava a pedaleira como interface lá. Não tinha nada, Não nada tinha aqui. nada. Aí ligava a pedaleira com o adaptador P10 para ligar... o microfone com adaptador de cabo P10 para ligar na pedaleira e gravar. Cara, era uma gambiarra, assim. Não tinha nada Não tinha mesmo. nada. Era vazio aqui. Era Era. até grande a sala, né? Hoje tá pequena. É. Mas Aham. antes era até grande a sala. Sim. Mas foi uma época muito massa, que eu lembro que você e a mãe também sempre me apoiaram muito e sempre deram todo o apoio, assim, pra eu fazer, Sempre. né? De tudo que podiam, assim. É, porque o meu modo de pensar é assim, eu acho que não tem que forçar ninguém a fazer nada. Tem que deixar a pessoa escolher. Uhum. Orientar sim, Sim. mas forçar não. Uhum. Entendeu? E a gente pensa assim, a gente é como a gente agiu com você. Tanto que eu lembro que a gente começou, assim, a conversar bastante, né? Sobre essas questões, os sonhos que eu tinha, vontades que eu tinha. E aí uma orientação também, que nem você falou agora que é importante orientar, né? E realmente eu acho que é essencial pra vida, É. né? Porque a vida às vezes não é como a gente espera que seja, né? É. Tem vários fatores aí. E aí, por mais que vocês sempre me apoiaram, sempre me orientaram também. Por exemplo, a faculdade É. foi algo que eu entrei, que você mesmo sempre me orientou, que você também sempre gostou de música e correu atrás e tudo mais, mas sempre me orientou, pô, faz uma outra atividade e tal, uma... Não ficar só com uma Exatamente, só, porque qualquer coisa tem É. uma coisa aí pra fazer. E eu acho que isso me ajudou muito. Tanto na visão geral, acho que da vida, assim, eu aprendi muito, porque eu fiz engenharia de computação, né? Terminei, já vai fazer... Passa muito rápido, né? Terminei, vai fazer 2 anos que eu terminei. Então, é muito doido isso daí. Mas eu vejo que pra mim foi muito bom, porque é uma área que, mesmo que indiretamente me ajuda, né? Computação e tudo mais, abre a cabeça, convive com outras pessoas de outras áreas. Então, eu sempre convivi por muitos anos ali, durante a faculdade, com a galera da engenharia e com a galera da música e galera, amigos e tudo mais. Então, isso eu acho que é bom, o convívio geral, assim, né? Acho que foi muito legal. E aí, trazendo aqui pro estúdio, né? Vocês sempre me incentivaram e aos poucos a gente foi crescendo, eu fui aprendendo mais. A gente já gravou várias coisas junto, covers, fez versões e tal. E muito legal. Você já gravou baixo também em produções aqui minhas. Já fiz baixo aqui na gravação Sim. também. Tá. Já tem até making offs que eu postei aí, a galera já deve ter visto, né?
E foi muito legal e agradeço muito também o apoio, seu apoio, o apoio da mãe também. Para mim foi essencial. A gente né? tá aqui para isso, né? Não, para mim foi essencial, assim. E hoje que já tô mais encaminhado, né, na área, já tô trabalhando 100% Graças com a isso, Deus. vivendo bem com isso. Eu fico muito feliz e vejo como que cada passo até chegar aqui, como que Foi importante, né? foi importante. Porque no meio do caminho acontece uma coisa muito doida, né, que a gente não consegue ver lá na frente. É difícil de imaginar. E a gente não sabe exatamente, a gente sabe onde a gente quer ir, mas não sabe exatamente, às vezes, parece que Como tá vai tudo bagunçado, chegar lá, como que né? vai chegar, exatamente, isso aí. E aí não sabe exatamente como que vai ser e tal. Mas depois que o tempo passa, a gente vê a importância de cada passo que já passou, né? Que é muito legal, porque cada coisa que a gente faz vai influenciar lá na frente. Vai. E é legal olhar pra trás e ver isso, né? Essa caminhada toda, assim, é muito legal. E eu vejo, inclusive esse vídeo, né, é legal por causa disso, porque eu vejo que a história não começou em mim, né? Começou em você, tipo, né? No teu sonho lá, Isso quando que é o você legal. viu os Beatles lá, o Roberto Carlos, tipo, começou lá. Então, hoje, meio que é um fruto, né, daquilo que vai... E assim também, a história não se encerra em mim, né? É verdade. Depois de mim vem outra geração e outra geração e outra geração. E assim vai, a gente faz parte desse todo, né? E isso é muito legal também. Eu sou feliz, assim, fazendo o que eu faço, estando aqui. Isso que é né? importante, fazer o que gosta. A gente se dando Entendeu? bem, fazendo as coisas juntos e tal, isso é muito massa. E vamos continuar muito tempo trabalhando Vamos junto. continuar, com certeza. É isso aí. E, cara, muito legal. Tô muito feliz, assim, de estar gravando esse vídeo aqui também. Eu acho que pra Eu gente é também. um marco muito massa. Assim, Isso pra é um- contar um pouco da história também, que a gente nunca contou no vídeo, assim, né? E hoje tem um vídeo longo aí pra galera acompanhar, mas que é muito legal porque, enfim, tem um resumo da nossa história e também pra saber que, claro, não é um exemplo, vamos dizer assim, exato, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem uma verdade. trajetória com altos e baixos, assim como a gente já teve, vai continuar tendo, é normal, né? E é legal contar, eu acho que por causa disso, pra compartilhar pelo menos a nossa experiência com o pessoal, a galera saber, né, que tem pessoas de verdade aqui, que lutam pelos sonhos e tudo mais, que tem uma história. Enfim, acho que é isso aí. Tô até falando bastante. Essas nossas vidas assim são muito importantes para mim. O que a gente está vivendo hoje, estamos vivendo hoje e vamos continuar vivendo. E a gente olha para trás e fala, puxa vida, nós já avançamos um monte Já já. avançamos um monte. Um monte, do jeito que quando a gente olha, que nem aquele postagem que você fez esses dias aí, Do estúdio, do antes e estúdio, depois como e tal, era né? aqui, como está agora. Uhum. E com fé em Deus a gente vai continuar avançando mais Amém, ainda. com certeza. Entendeu? E vamos procurar também incentivar mais as pessoas também, que todo mundo pode conseguir. É só dar um passo de cada vez, não dar um passo maior que a perna, se organizar, pensar primeiro antes, então não sei o quê, e dar um passo de cada vez. A pessoa chega lá. E eu acho legal a gente comentar isso, você falar disso e tudo mais, né? Porque a gente tá aqui contando um resumo da história, né? Mas, cara, na trajetória tem altos e baixos, né? Tem momentos que são incríveis, felizes, como o momento de hoje pra mim, né? Mas tem momentos também que é difícil, que acontece alguma coisa que a gente desanima mesmo, e é normal, pensa em desistir, normal, né? E eu acho que é legal contar isso pra galera saber. Aqui a gente acabou nem falando muito dos baixos, né? A gente fez um resumo aqui, né? Mas é legal a galera saber realmente que tem altos e baixos, tá? Que tem dificuldade no caminho. E nesse caminho já teve momentos de querer parar. Já, com certeza, com certeza. Mas sempre nas conversas, vamos continuar. Vamos continuar, vamos tentar mais uma vez. Não vamos parar não, vamos em frente e tal. Sim. Hoje nós estamos aqui, Sim. né? E hoje eu acho que uma coisa que eu sempre tento ter em mente, assim, né? É que a gente não tem controle sobre as coisas, na realidade. Não tem total controle, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente controla e tem coisas que não, né? E a vida é assim. Mas eu procuro sempre pensar que, cara, eu vou lutar pelo meu sonho. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que eu vou lutar. Eu tenho que fazer isso. E basicamente minha ideia é, cara, ou eu consigo ou eu morro tentando. Porque se eu morrer tentando, valeu a pena. Porque eu lutei pelo que eu quis, lutei pelo meu sonho. E eu acho que essa caminhada que é o legal. A gente lutar pelo aquilo que a gente quer. Cara, independente do que seja, luta, vai atrás, porque a vida é isso aí.
né? São momentos que a gente vai passando, convivendo com pessoas, e, enfim, vai fazendo coisas. E é isso, né? Eu tô muito feliz também por esse momento de hoje aqui. Então... Quero falar pra vocês também dessas camisetas que a gente tá usando. Cara, legal demais. É de uma marca que pra gente marca muito, porque é de um amigo, um grande amigo de muitos anos. É um cara que, pô, a primeira vez que eu fui gravar guitarra na vida, primeiro contato que eu tive com o estúdio, foi no estúdio dele, que ele tem um estúdio também, estúdio Atalaias Music, aqui em Navegantes, que é a cidade que eu moro. Então, cara, é muito massa. Essas roupas aqui, a gente fez, né, uma campanha que eles fizeram sobre o Dia dos Pais, que foi muito legal, sobre pais de verdade e tudo mais, histórias tipo, reais mesmo, de pais reais. A gente fez umas fotos, eu vou deixar aí pra vocês, foi muito legal a experiência, e eu vou deixar o Instagram aí da loja dele, da marca dele, Blessing, tá? Eu vou deixar aí, vocês vão lá dar uma conferida, porque, cara, é muito massa, roupa com estilo animal, e é de um grande amigo nosso que faz parte aqui da nossa história também, né? E não é só camisetas, são variedades de várias produtos, roupas, entendeu? várias peças e tudo mais. Essas camisetas, boas mesmo, os tecidos e tal. E tem óculos, tem boné, tem calças, tem, sabe? São variedades de coisas, não é só camisetas. E o cara é parceiro demais, é um amigo nosso. Inclusive, quero ver se ele vem aqui um dia gravar um vídeo de alguma forma aqui com a gente, pode ser um bate-papo e tudo mais, pra gente contar a história também, porque tem muita coisa, tá? Isso é muito massa. Legal, vai ser muito legal. E ele toca batera também, também. Baterista. Cara, vou só ver um negócio aqui. Pera aí, vou pegar um negócio ali rapidinho. Deixa aí gravando mesmo. Olha aí, ó, falando da Blessing, ó. Olha um presentinho de Dia dos Pais da Blessing aí pra você. Ah. Ó, pega aí. Feliz Dia dos Pais, tá? Obrigado, hein? Obrigado por tudo. Deus abençoe, viu? Amém. É isso aí, pega aí e mostra pro pessoal aí, pra galera ver. Aqui, ó. Aí, ó, Blessing Street. Coisa linda, tá? Aí, mostra aí que tá mais perto aí. Ah, é? Olha aí, rapaziada. Camiseta animal, legal demais. Blessing, tamo junto. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que faça diferença aí pra vocês de alguma forma, que sirva de inspiração e tudo mais. Enfim, é isso, tamo junto. Feliz Dia dos Pais pra todos os pais e é nóis.